Oi meninas, hoje nós vamos fazer esse barradinho com formato de coração, muito simples, muito fácil. Eu tô usando aqui a linha Anne e a agulha de crochê 1,75 milímetros. E para fazer o acabamento também eu tô usando aqui uma outra cor para dar um destaque, mas você pode fazer tudo de uma cor só se você preferir. Então, vamos ao passo a passo. Bom, meninas, eu já tenho aqui o meu tecido caseado. Eu fiz um caseado simples, de 2 correntes e um ponto baixo alongado. E o total de caseados que eu preciso para dar certo é um total de caseados múltiplos de 6 e adicionar mais 4. Então, depois de casear aqui até aqui na ponta do meu tecido, eu vou virar o meu trabalho pela frente, porque eu caseei pelo avesso. E agora eu vou fazer aqui dentro desse primeiro espacinho, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui no ponto baixo do caseado, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui dentro do próximo espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Agora, chegando aqui no ponto baixo do caseado, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo. Feito as 4 correntes, eu vou dar 2 laçadas, volto nesse mesmo ponto baixo do caseado e vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu tenho aqui as 2 laçadinhas, agora eu dou uma laçada e tiro 2, dou mais uma laçada e tiro mais 2, e dou uma laçada e tiro 2. Então, eu tenho aqui 2 pontos altos duplos, já que as 4 correntes que eu subi equivale também a um ponto alto duplo. Eu vou fazer dessa forma até eu obter aqui um total de 7 pontos altos duplos. Então, eu tenho aqui o terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. E agora, o sétimo e último ponto alto duplo. Então, aqui, olha só. Todos os pontos feitos no ponto baixo aqui do caseado. Agora, eu vou fazer 3 correntes de espaço. Vou soltar aqui, olha só, o próximo ponto baixo do caseado. E no ponto baixo seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntes. E um ponto baixo no próximo ponto baixo do caseado. Vou fazer mais 3 correntes. E um ponto baixo no próximo ponto baixo do caseado. Agora, eu vou fazer 3 correntes. Vou dar 2 laçadas. Salto o próximo ponto baixo do caseado. E no ponto seguinte, eu vou fazer aqui 7 pontos altos duplos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Agora eu vou fazer 3 correntes de intervalo, salto o próximo ponto de base aqui do caseado e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntes de intervalo. Salto aqui o próximo, aliás, vou aqui no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes. Passo aqui para o próximo ponto baixo do caseado. Faço um ponto baixo sobre ele. Agora eu faço 3 correntes de intervalo. Faço 2 laçadinhas. Salto o próximo ponto de base e no ponto seguinte eu vou começar a fazer os 7 pontos altos duplos, como eu fiz anteriormente. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até chegar lá no final do meu tecido. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, meninas, então agora que eu já trabalhei a minha primeira carreira, eu vou subir aqui 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho para o avesso. Eu venho aqui ainda nesse primeiro ponto de base e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu vou ficar com 2 pontos altos, já que as 3 correntes equivalem a um ponto alto. Agora, eu dou uma laçada, passo para o próximo ponto de base e vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse ponto de base. Dou uma laçada, passo aqui para o terceiro ponto de base e também trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Agora que eu cheguei aqui no quarto ponto de base, como é o ponto que vai ficar no meio, eu vou trabalhar apenas um ponto de base. Agora aqui, ó, nos demais pontos de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada ponto de base. No quinto ponto, agora no sexto ponto de base, eu vou trabalhar também 2 pontos altos. E aqui no sétimo e último ponto de base, eu trabalho também 2 pontos altos. Então, a única diferença aqui, então, é que eu trabalhei no quarto ponto de base apenas um ponto alto e nos demais pontos eu trabalhei 2 pontos altos em cada ponto de base. Agora, eu vou fazer 3 correntes de intervalo. Venho aqui na primeira argolinha, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntes, passo para dentro da próxima argolinha e vou trabalhar um ponto baixo.
Agora eu faço 3 correntes, dou uma laçada, pego aqui o primeiro ponto de base daquele bloquinho de 7 pontos altos seguidos que eu fiz na carreira anterior e vou trabalhar 2 pontos altos no primeiro ponto de base. No segundo ponto, eu também trabalho 2 pontos altos nele. Aqui no terceiro ponto de base, eu também vou trabalhar 2 pontos altos sobre ele. E chegando no quarto ponto de base, eu faço apenas um ponto alto. Já no quinto ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. No sexto ponto, eu também vou trabalhar 2 pontos altos. E aqui no sétimo e último ponto de base, eu vou trabalhar também 2 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes de intervalo. Venho aqui na próxima alcinha, vou fazer um ponto baixo. Faço mais 3 correntes. E dentro da alcinha seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. Faço mais 3 correntes. Dou uma laçada. E vou iniciar novamente a minha carreira em pontos altos. Bom, então é seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Eu vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, meninas, então agora que eu já trabalhei a minha segunda carreira, eu vou virar o meu trabalho aqui para frente. Nesse primeiro ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Agora, eu vou dar uma laçada, vou soltar aqui 2 pontos de base e no ponto seguinte, eu vou trabalhar 7 pontos altos, trabalhando dentro do mesmo ponto de base. Então, eu já tenho aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, e o sétimo. Agora, eu vou soltar 2 pontos de base e no ponto seguinte, eu vou trabalhar um ponto baixo. Que é aquele ponto que nós trabalhamos na carreira anterior, apenas um ponto sozinho sobre o ponto de base da primeira carreira. Agora, eu vou dar uma laçada, vou soltar aqui 2 pontos de base e no ponto seguinte, eu vou trabalhar novamente 7 pontos altos, passando por dentro do mesmo ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6,
7. Agora, me sobrou aqui 3 pontos de base. Eu vou soltar os 2 próximos e no terceiro eu vou fechar com um ponto baixo. Agora, eu faço 3 correntes de intervalo, dou uma laçada, venho aqui na argolinha que fica entre um coração e outro, vou fazer um ponto alto. Assim. Vou fazer mais 3 correntes de intervalo, venho aqui pro meu próximo coração. No primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, dou uma laçada, salto 2 pontos de base. No ponto seguinte, eu vou trabalhar os 7 pontos altos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou soltar 2 pontos de base e no ponto seguinte, vou trabalhar um ponto baixo. Então, eu já tenho aqui um dos lados do meu coração. Agora, eu dou uma laçada, salto aqui 2 pontos de base e no ponto seguinte, eu vou trabalhar novamente 7 pontos altos seguidos no mesmo ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora eu tenho aqui os 3 últimos pontos de base. Eu vou soltar 2. No último, eu venho e fecho com um ponto baixo. E assim eu vou dando formato aqui ao meu coraçãozinho. Vou trabalhar dessa forma até o final da carreira. E daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, meninas, então agora que eu já caminhei fazendo aqui a parte de cima do meu coração, vou fazer aqui mais uma corrente para arrematar. E aqui o que sobrar do fio do arremate, depois eu vou esconder fazendo o acabamento. Agora eu venho aqui com o meu trabalho ainda pela frente. Vou pegar um outro fio aqui de uma outra cor, porém eu tô trabalhando aqui com a mesma marca que a Ana. Eu venho aqui então no primeiro espacinho e no primeiro ponto baixo da minha primeira carreira aqui, ó, vou fazer um ponto baixo para prender o meu fio. Agora eu vou fazer 5 correntes. Venho aqui na última carreira. Então, tem aqui aquele ponto, aquela correntinha que eu subi. Vou fazer aqui um ponto baixo. E tenho aqui, então, os 7 pontos altos. No primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. No segundo, eu também faço um ponto baixo. Agora, no terceiro, eu vou fazer 2 pontos baixos. Passo para o quarto ponto de base e vou fazer 2 pontos baixos.
No quinto ponto de base, eu também vou fazer 2 pontos baixos. E aqui no sexto ponto de base, eu vou fazer apenas um ponto baixo. E no sétimo ponto de base, eu vou fazer também um ponto baixo. Agora, nesse pontinho aqui de separação entre os dois lados, eu vou fazer também um ponto baixo. Agora, eu venho aqui pro próximo lado do meu coração, vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto de base, um ponto baixo no segundo. Agora, no terceiro, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui no quarto, eu vou fazer também 2 pontos baixos. E aqui no quinto ponto de base, eu também vou fazer 2 pontos baixos. Agora, eu passo para o sexto ponto e faço um ponto baixo. E aqui, no sétimo ponto, também um ponto baixo. Agora, eu passo aqui para o intervalo de correntes. Vou fazer, então, 3 pontos baixos, um ponto baixo para cada corrente que eu fiz. E um ponto baixo aqui sobre o ponto alto. Agora, no próximo espacinho também, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Chego aqui no próximo coraçãozinho e vou seguir trabalhando da mesma forma. Fazendo o contorno aqui do meu coração. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, meninas, então agora que eu já caminhei fazendo o acabamento aqui na parte superior dos corações, para finalizar eu fiz mais 5 correntes e prendi com um ponto baixo aqui na ponta do meu tecido. E se você também, assim como eu, é apaixonada por barrados em panos de prato, principalmente esses biquinhos assim mais simples, mais fáceis de fazer, se inscreve no canal para você ficar por dentro dos novos vídeos que eu vou postar. E não se esqueça de ativar o sininho, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo!